continuando o vídeo aqui. Então vou colocar a mão na massa agora aqui no MATLAB, com o objetivo de criar, conforme no vídeo anterior, criar a função para calcular a média e também criar a função para calcular a mediana e depois criar um script que chama essas duas funções para ver o resultado. Obviamente a função média e mediana elas já existem no MATLAB, mas assim, no caso é só mesmo para estudar, para ver se está dando tudo certo, de acordo com o que o professor Alexandre já nos passou, né, já nos ensinou. E também vai ser bom porque depois que eu fizer o desenvolvimento da função, a gente pode testar o resultado com a função que o próprio MATLAB já oferece. Então vou começar aqui um script novo, seguindo a ideia do vídeo, né? Vamos criar um arquivo. Começo aqui com function. Todo arquivo que começa com function é um arquivo de uma função. Então a função vou chamar de minha média. E para isso eu vou precisar passar para essa função um vetor. O que é esse vetor? O que essa função vai fazer? Vai pegar os elementos desse vetor, conforme o vídeo anterior, vai somar e dividir pela quantidade de elementos. E ele vai me retornar a média. Então a função ela fica assim. A função myMédia recebe um vetor e retorna a média desses elementos. O professor Alexandre falou que não precisa, mas eu gosto de terminar a função, não sei se herda da linguagem C, né? Que já fecha com as chaves e também o controle do end, for, do while, que o MATLAB exige, então vou acostumar aqui. Bom, para essa função, a função média é a mais simples, né? Ele vai retornar m, que na verdade vai ser a soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos. Então eu gosto de usar o Command Window justamente para isso, para recordar o que eu aprendi lá no guia de referência do MATLAB, no site oficial lá do MATLAB. Então se eu vier aqui, ó, criar um vetor simples aqui, 2, 6 e 9. Quantos elementos esse vetor tem? Então se eu fizer assim, ó, quantidade de elementos do vetor V. A gente já espera receber 3, beleza. Agora como que eu vou somar esses elementos aqui? Eu vou usar a função para somar os elementos do vetor V. Então, 17. 6 mais 2, 8, mais 9, 17. Como que eu calculo a média? Eu calculo a soma dividido pela quantidade de elementos. 17 dividido por 3. Então, 5,667. Beleza. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, que eu vi que deu certo, e vou colocar aqui, ó. Quem é a minha média? Minha média é a soma dos elementos de V dividido pela quantidade. Vou salvar esse arquivo, conforme a gente viu na aula. Quando eu salvo um arquivo de função, ele já vem com o nome myMédia aqui. Vou salvar. Beleza. Está salvo. Deixa eu limpar isso aqui. Agora eu vou criar um script que vai usar essa função. Então, vou abrir aqui. Boas práticas de programação. Limpa o Command Window. Limpa as variáveis. Vou até abrir ela aqui que está fechado no Workspace. Ele vai limpar as variáveis. E eu vou fazer assim, ó. Vou usar o DISP, ou seja, MATLAB. Exiba aí na tela do Command Window a média, só que usando a minha função. Eu preciso passar para ela aqui, ó, um vetor. Então eu vou criar aqui. Suponha que eu tenho um vetor de notas, de números, né? 4, 2, 9, 3, 8, 5. Inventei aqui um vetor qualquer. Então, tenho o vetor e vou passar
esse vetor para minha função. O que vai acontecer aqui? Quando o MATLAB encontra minha média, não é uma função interna dele. Então ele vai procurar essa função, se for uma função que o próprio usuário escreveu, o programador. Então, ele tem essa função aqui. Então ele vai chamar a função passando os valores do vetor n para ela. Quando ele encontra a função e vai começar a executar, ele soma, ele recebe, né, o vetor e guarda numa variável v, soma esses elementos, divide pela quantidade, guarda na variável m, que é justamente a variável de retorno. Então ele volta e exibe a resposta dessa função, que é o conteúdo de m. Bom, e eu vou fazer o seguinte aqui, ó, disp, vou usar a função do MATLAB, que ele já tem interna, para exibir também a média. Então vamos salvar, vou chamar de teste e vou executar. Ele limpou a nossa tela, limpou as variáveis, né? Criou o vetor n e calculou a média usando a função que a gente criou aqui e calculou a média usando a própria função do MATLAB, respostas iguais. Bom, beleza. Agora vamos calcular a mediana. Criar um outro arquivo. Vou criar uma função chamada minha mediana e vou passar um vetor para ele. Bom, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar a mediana. E nós vimos lá como calcular a mediana. Isso até no vídeo anterior. Matemática básica para calcular a mediana. Então, primeira coisa que eu tenho que saber é que os elementos do vetor v, eles têm que estar em ordem. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou criar um vetor auxiliar aqui, que vai ser o meu vetor v ordenado. Então, vamos ver aqui, ó. Se eu tenho um vetor v, 4, 6, 3, 9, 1, por exemplo. Pedir para exibir ele aqui, 4, 6, 3, 9, 1. Se eu fizer um sort do vetor v, ele vai colocar 1, 3, 4, 6, 9. Ou seja, o sort de v, ele ordena nosso vetor. E vou precisar do tamanho, que a gente já sabe, né? Que é o tamanho do vetor v. Beleza. Então, o que a mediana pede? Ele faz o seguinte, tem aqueles dois casos, se a quantidade for ímpar, se a quantidade for par. Então, deixa eu limpar aqui, ó, eu uso muito o Command Window para testar, antes de colocar no script. Então, por exemplo, se eu uso o resto da divisão de um número por 2, se o resto da divisão for 0, obviamente o número é par. Se o resto da divisão for 1, o número é ímpar. Então nós vamos fazer o seguinte aqui. Se o resto da divisão da quantidade de elementos do vetor dividido por 2, se ele for ímpar, o que ele vai ter que fazer? Quando eu tenho um número ímpar, de acordo com o vídeo, de acordo com as normas, né, com a regra, basta eu dividir a quantidade de elementos por 2 e aonde apontar essa divisão, o elemento que está nessa posição, ele é a mediana. Então é sempre, por exemplo, se eu tenho 5 elementos, a mediana está no terceiro elemento, ou seja, 5 dividido por 2, 2,5. Eu vou arredondar para cima e vou pegar o terceiro elemento. Ah, então tem que arredondar para cima.
Se eu pesquisar lá no site da MATLAB, o arredondar para cima é assim, ó. Por exemplo, 5 dividido por 2. São 5 elementos dividido por 2 dá 2,5. Se eu fizer usar o seio 5 dividido por 2, arredondado para cima, dá 3. Então, a função é essa aqui, ó. Então, vamos lá. Se eu dividir a quantidade de elementos por 2 e for ímpar, o meu m, minha média, vai ser o quê? Vai ser o elemento do meu v é o vetor. VA é o vetor que foi ordenado. Então, vai ser do meu VA, qual elemento? Vai ser o T dividido por 2. Só que arredondado para cima. Então, essa é a média. Se eu passei um vetor V, se eu ordenei esse vetor, sei o tamanho dele, dividir o tamanho por 2 é ímpar, basta eu dividir o tamanho por 2, arredondar para cima e pegar o elemento daquela posição que está em VA. Mas tem um detalhe. E se não for ímpar? Se não for ímpar, é porque é par. Sendo par, basta eu dividir por 2 e pegar ele e o próximo e tirar a média. Então, o P vai ser T dividido por 2. Vou criar uma variável aqui que vai me auxiliar. PT dividido por 2. Se ele é par, por exemplo, se eu tenho 4, 4 dividido por 2, 2. Então, a mediana é a média do elemento 2 e do elemento 3. Então, se o P é T dividido por 2, a minha média vai ser, a minha mediana, desculpa, vai ser a média entre o elemento lá do meu vetor que está ordenado na posição P, mais o elemento que está na posição P mais 1, que é o próximo, tudo isso dividido por 2. Ou seja, ele vai me calcular a mediana quando o número de elementos é par. E eu tenho que ter o end para finalizar. Como a função chama myMediana, se eu salvar, ele já cria o myMediana aqui, já salvo. Beleza. Então aqui, ó, vamos lá. Vou vir aqui no teste. Tenho esse vetor, já calculei a média usando a minha função, já calculei a média usando a função do MATLAB. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, exibe aí, usando a minha função mediana, a mediana do vetor n. E para ver se deu certo, uma forma de mostrar, calcula usando o que o MATLAB já nos apresenta. Então vamos salvar isso aqui. Então agora o meu script teste, ele tem a chamada do myMedia que está aqui e tem a chamada, a função myMediana que está aqui. Então eu tenho duas funções, dois arquivos que são usados em teste. O que ele vai fazer? Limpar as variáveis que estão aqui, criar o vetor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No média, ele soma e divide pela quantidade. No mediano, ele ordena. Vê o total, divide por 2, pega arredondado para cima, aquele elemento é a média. Vamos ver se deu certo, né? A mediana. Vamos ver se deu certo aqui. Então, aqui, ó, ele calculou a média pela nossa fórmula e a mediana e a média pela função do MATLAB. E aqui ele calculou a mediana pela nossa fórmula e a mediana pela fórmula do MATLAB. Então, treinando aí o que o professor nos ensinou ontem, criar funções que viram arquivos, que viu? Deixa eu fechar o workspace aqui. Então, ó,
eu criei um arquivo que chama myMediana, criei um arquivo que chama myMedia, esse calcula a mediana, esse calcula a média, e um arquivo teste que chama essas duas funções. Beleza, é isso aí.